Bem, antes da gente entrar nessa parte de orientação a objetos, você precisa entender o que é método. Nas linguagens mais tradicionais, como linguagem C, que são linguagens estruturadas, você tinha o conceito de função ou procedure. Hoje, nas linguagens orientadas a objeto, nós chamamos de método. Método, na verdade, é um puxadinho do programa principal, onde você executa uma funcionalidade. Então você tem o programa principal e às vezes você precisa executar um trabalho de verificação, um trabalho de processamento com algum dado, e aí você executa ele num pedaço do programa separado, tá? Esse pedaço separado nós chamamos de método. Então vou te mostrar como funciona, porque a gente vai usar bastante isso na parte orientada a objeto que a gente vai entrar nas próximas aulas. Então vamos lá, vou criar um novo projeto, arquivo, novo projeto, Java, aplicação Java e próximo, tá? Aí eu vou chamar aqui de aula 4 e a gente vai criar um projetinho para trabalhar método, tá? Vamos lá, ele está falando que essa pasta já existe, então vou colocar aula 44.2 aqui, aula 4-2. Aqui embaixo em criar classe principal, eu vou dar um nome então na classe principal de, vamos colocar aqui, aula método. É esse o nome que eu vou dar para essa classe. Aula método tem duas palavras, então a palavra aula com A maiúsculo e a palavra método com M maiúsculo. Nome de classe sempre tem de ter a primeira letra maiúscula. Se o nome tem duas palavras, cada palavra deve ter a inicial maiúscula. Essa é a boa prática para nomear classes. Clico no botão finalizar e aí a gente vai começar a programar e praticar essa questão de método. Bom, eu apago aqui os comentários dessa classe principal. Nessa classe principal, todo o programa principal, toda a parte principal do programa tem de ser digitada nessa área, nesse método main. Public Static Void Main é uma área principal do programa e aí ele inicia, essa área principal inicia nessa chave e termina nesse fechamento de chave aqui. Os métodos que eu vou criar são acessórios, são puxadinhos, e eu vou criar aqui embaixo, fora dessa chave. Então aqui embaixo eu vou criar os meus métodos, fora dessa chave, dessa área principal. Então, por exemplo, olha, eu vou criar alguns métodos aqui, mas antes de criar alguns métodos, eu preciso retomar a questão de tipos de dados. Então, eu vou ter de pedir alguns valores, né, para a gente poder executar operações com esses valores. Eu não sei se você se recorda, mas vamos voltar aos tipos de dados em Java. Eu vou fazer alguns comentários aqui, né? Você sabe que comentário em Java a gente faz assim, o bloco de comentário a gente coloca barra asterisco e asterisco barra. Você lembra como eu faço para armazenar valores inteiros em Java? Eu tenho que usar tipos de dados, tipos de variáveis específicos, né? Para armazenar números inteiros em Java, eu posso armazenar, inteiros em Java, eu posso usar os seguintes tipos de variáveis. Eu posso usar a variável byte, Uma variável byte usa 1 byte de memória, ou seja, uma posição de memória. Bom, se usa uma posição de memória, significa o quê? Se usa uma posição de memória, significa que armazena um número pequeno. Uma variável byte armazena número de menos 128 até 127 só, um número bem pequenininho. Um número inteiro, tá? Eu estou falando de um número inteiro. Agora, se eu quero armazenar um número um pouquinho maior, eu posso usar o tipo short, que usa 2 bytes de memória, tá? 2 bytes de memória. Eu tenho depois, se 2 bytes de memória for pouco para armazenar o valor que você precisa, eu tenho o tipo int. O tipo int armazena, usa 4 bytes de memória, 4 posições de memória para armazenar o número. Então já permite um número grande, um número maior. E tenho também o tipo long. O tipo long usa 8 bytes de memória, que suporta um número bem maior. Então assim, quando você vai armazenar um número, você tem de analisar se o número é pequeno, número inteiro, se o número é pequeno, se o número é médio, se o número é grande. Mas hoje em Java, o tipo padrão para número inteiro em Java é o tipo int. Então a gente sugere que sempre você procure utilizar int em Java, que a linguagem processa o tipo inteiro int de uma maneira mais rápida.
Então, ao invés de você usar os outros tipos, procure usar sempre int para trabalhar com o número inteiro em Java. Agora, logicamente, você vai também necessitar de trabalhar, às vezes, com números reais. Números reais são números que têm casas decimais, tá? Quais são os tipos de número que tem casas decimais em Java? Olha, isso aqui tudo é comentário que eu estou colocando no programa, tá? Os tipos de número que tem casas decimais em Java são o float, que é um tipo de dado que usa 4 bytes de memória, 4 bytes de memória, e tem o tipo double. Isso para números reais, que tem casas decimais, tá? O tipo double usa quantos? Vamos lá, tipo double usa 8 bytes de memória. O tipo double para números reais é o tipo padrão. Então vou colocar aqui asterisco para indicar que é o tipo padrão. Então se você for trabalhar com números reais em Java, números que têm casas decimais, opte por trabalhar com tipo double. Vai trabalhar com número inteiro? Opte por trabalhar com tipo int, tá? Esses são os tipos para trabalhar com números em Java. E, logicamente, string a gente já trabalhou em aulas anteriores para trabalhar com valores que você não vai usar para cálculo. E ainda tem o tipo boolean que a gente vai utilizar e outros tipos que a gente vai estar utilizando durante o curso, tá bom? Isso daqui é apenas comentário, estou colocando isso daqui como comentário. Vou pegar isso daqui, vou tirar da parte principal esses comentários, vou colocar lá no comecinho do programa, para não atrapalhar, tá? Vou colocar isso daqui lá em cima, antes do programa aqui, apenas como comentário. E aqui dentro do programa, dito isso, então, eu vou fazer um programinha agora para trabalhar com métodos. Então, método você sabe que são pedacinhos que fora da parte principal do programa, que executa operações para mim. Então, vou pedir aqui 2 valores, 2 números, e vou executar operações com esses 2 números, tá? Vou executar operações matemáticas. Então, eu vou criar métodos para fazer soma, subtração, multiplicação, como se fosse uma calculadora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar, vou fazer com números inteiros, vou criar as variáveis N1, N2, né? E a variável resultado aqui, né? 3 variáveis, porque se eu vou pedir 2 números e vou executar uma soma, uma subtração, uma multiplicação, logicamente eu vou precisar de uma variável para armazenar o resultado também. E aí você sabe como eu peço números, né? Então se eu vou pedir o primeiro número, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pedir o primeiro número e armazenar numa variável. Para pedir o primeiro número, você sabe joptionpane.show input dialog. E aqui eu vou pedir o quê? O show input. Ixi, tem um monte de coisa aqui, nada disso. Preciso joptionpane.show input dialog. E aqui eu vou pedir o quê? Ó? Vamos lá. Vamos voltar lá para o início. Show input dialog. Vou pedir digite o primeiro número. Olha lá, estou pedindo digite o primeiro número, ponto e vírgula no final. Por que deu erro? Porque quando você pede um número com joptionpane.showInputDialog, esse número é entendido como string. Então você precisa converter ele para armazenar na variável que é int. A variável N1 é int. Para converter ele, você usa integer.parseInt. Você já viu nas aulas anteriores que para converter para double a gente usa double.parseDouble, né? E se eu for converter para short, short.parseShort, for converter para long, long.parseLong, e assim por diante. Veja, integer.parseInt, aí eu abro o parêntese e fecho esse parêntese só lá no final, antes do ponto e vírgula. Tá bom? Bom, pedi o número 1, aí eu copio essa linha, ó, Ctrl C, Ctrl V embaixo, vou pedir o número 2, ó, N2, vou lá, só altero o pedido ali, ó, o segundo número, estou pedindo o segundo número aqui, tá? Veja que eu copiei a linha, colei, pedi o segundo número, estou armazenando em N2, tá bom? Veja, por que eu crio um método? Normalmente eu tenho valores no programa principal e esse é o programinha principal, ó, esse é o método main, ó, Public Static Void Main é a área principal do programa. Normalmente eu tenho valores na área principal e eu quero executar operações com esses valores.
Eu posso executar as operações com esses valores aqui dentro da área principal. Mas, normalmente, você cria, às vezes essas operações são complexas, são muito trabalhosas, então, às vezes você cria, então, métodos, você cria um puxadinho fora dessa área principal para você executar essas operações. Então eu vou criar aqui um puxadinho. Ó, veja só, vou criar um puxadinho aqui para executar a operação para mim, tá? Esse puxadinho eu vou ter de criar assim, ó. Private, static. Já vou explicar cada uma dessas palavras, tá? Private, static, int, somar. Aí eu coloco int n1, int n2. Aí você fala, caramba, por que você está escrevendo isso daí? Não estou entendendo nada. Return N1 mais N2. Caramba, continuo sem entender nada. Ó, veja bem, você vai entender agora. Veja, o que eu quero fazer? Eu quero somar esses dois números. Veja, eu tenho N1, tenho N2. Eu preciso de um puxadinho, eu preciso de um método que receba esse número 1 e esse número 2 que foi digitado, que receba esse número 1 e esse número 2, some esses dois números e devolva o resultado para mim. Esse puxadinho se chama somar. Então o puxadinho somar vai receber o número 1 e o número 2, que é int, vai retornar um valor int, né? O retorno que ele vai devolver, o valor que ele vai devolver é int, por isso que antes do nome somar tem o int, que é o tipo de dado que eu vou devolver, que eu vou retornar. Esse static aqui é porque eu vou chamar, ó, o método principal aqui, a área principal, ela é static. Então, esse puxadinho também tem que ser static, porque é daqui de dentro que eu vou chamar esse puxadinho aqui, esse método. Tá? Private, porque eu vou chamar, ó, eu estou no programa aula método, e eu vou chamar esse puxadinho de dentro do mesmo programa. Eu estou dentro do aula método, vou chamar esse puxadinho de dentro do aula método mesmo. Daqui eu vou chamar esse cara aqui, então é private. Private é porque eu vou chamar o cara que está dentro do mesmo programa. Se esse método somar tivesse em outro programa, então ele teria que ser public para eu poder chamar. Mas como ele está dentro desse mesmo programa, ele é private, ele é privado, né? Eu vou chamar daqui de dentro mesmo. Bom, olha só, agora eu vou chamar. Então vou colocar aqui, ó, que resulta... que eu vou colocar para chamar, é só chamar o somar. E aí eu passo o N1, vírgula, e o N2. Pronto. Veja, é isso. Ó, eu estou chamando o somar. Veja que quando eu cliquei no somar aqui, ó, ele já marcou o somar. Olha, eu pedi o N1, pedi o N2, eu estou dentro do método principal. Veja, ó, eu estou dentro do método principal. Estou dentro do método principal, da parte principal, que inicia aqui e termina aqui. Veja, eu estou chamando o somar. Estou passando o N1 e N2, que eu perguntei, N1 e N2. Passei, o N1 vai cair aqui nesse N1, o N2 vai cair aqui nesse N2. Aí ele soma o N1 com o N2, retorna o resultado. Opa, retorna o resultado? Se ele faz essa soma e devolve o resultado para cá, então eu preciso da variável resultado aqui para guardar o que volta. Toda vez que você chama um método, passa os valores para ele e esse método retorna alguma coisa, eu preciso de uma variável aqui para receber o que retorna. Eu preciso de uma variável, senão, ora, é como se você fosse lá na tua sogra, ó, você, ó, somar, você foi lá na tua sogra, passou, levou para ela 2 bolos, ó, N1 e N2, levou 2 bolos lá para sua sogra, a sua sogra te devolveu um chocolate, então você precisa receber esse chocolate, ó, tá? Se você recebeu, se retornou alguma coisa, você precisa receber, tá? Bom, então vamos lá. Eu recebi o resultado, então vamos exibir o resultado. Para exibir o resultado, eu vou colocar Option pane.show
message dialog. E aí eu vou mostrar aqui, né, o resultado. Vou colocar a mensagem, né? O resultado da soma é mais, para concatenar, resultado, que é a variável, ponto e vírgula, no final. Então veja, olha, eu chamei o método somar, chamei esse pedacinho, passei os valores, ele calculou, devolveu o resultado, eu armazenei no resultado, aí eu mostrei, ó, o resultado da soma é, e aqui o resultado. Às vezes você não entendeu o seguinte, você fala, professor, mas isso é muito simples, eu poderia ter feito a conta aqui mesmo, eu poderia ter somado N1 e N2 aqui, ao invés de ter criado um pedaço de programa só para fazer isso. Está certo, você está certo. Porque é uma operação muito simples. Mas às vezes você precisa executar uma operação muito complexa, com 10 ou 20 ou 30 linhas para executar a operação. Um cálculo muito complexo. Então é melhor, nesse caso, você tirar do programa principal. Colocar isso num método, tá? Isso daqui é só demonstração para você. Bom, vamos lá. Então veja, eu chamei o método somar, passei os valores, ele calculou e retornou o resultado na variável resultado, e aí eu mostrei o resultado. Mas não terminou não. Agora eu quero, por exemplo, fazer aqui, ó, quero fazer agora a multiplicação. Só que veja bem, eu quero fazer a multiplicação de uma maneira diferente. Eu quero multiplicar e quero mostrar o resultado, não quero devolver o resultado. Eu quero chamar o método multiplicar, quero passar o valor do N1 e do N2 para o método multiplicar e quero mostrar o resultado lá dentro do método. Não quero que ele me retorne o resultado do cálculo. Então, é diferente. Eu vou passar o N1 e N2, ele vai fazer a continha lá e vai exibir lá mesmo, não vai me retornar o resultado, tá? Então, vou criar o método multiplicar aqui embaixo. Como é que eu vou escrever o método multiplicar? Bom, mesma coisa, como eu vou chamar daqui de dentro da classe, vai ser private static, porque eu estou chamando de um método estático, private static, isso é padrão aqui dentro. Ele não vai retornar nada agora. Esse int eu coloquei ali porque ele estava retornando o resultado da conta, que era int. Agora não vai retornar nada, então é void. Quando um método não vai retornar nada, eu coloco void antes do nome do método. O nome do método vai ser multiplicar. Então veja, private static void multiplicar, e aí eu vou receber os valores n1 e multiplicar int n2, né? Olha lá, estou recebendo então n1 e n2. Private static void multiplicar, recebo n1 e n2. Agora eu quero fazer a continha e exibir o resultado. Eu não quero aqui retornar nada. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar uma variável double chamada R para guardar o resultado. Embaixo eu vou colocar que R é igual a N1 vezes N2, porque esse método aqui é para multiplicar. E aí ó, eu vou mostrar o resultado, então vou usar aquele JOptionPane aqui. Aqui ó, JOptionPane, e vou pegar e vou mostrar o resultado. Ó, mostrar o resultado. Só que aqui eu vou mostrar só o R, porque o resultado agora está na variável R aqui, ó. Está nessa variável R. Então veja, vou mostrar para você melhor. Veja, aqui em cima eu vou chamar então agora o multiplicar. Ó, multiplicar, e eu vou passar o N1 e o N2. Veja a diferença. Olha só. Aqui em cima no programa principal, então, eu pedi o N1, pedi o N2. Chamei o somar, passei N1, passei N2. O somar recebeu N1, recebeu N2, me retornou o resultado do cálculo, caiu no resultado e eu mostrei o resultado. Agora eu chamei o multiplicar. Chamei o multiplicar, aqui ó, passei o N1, passei o N2, aí passei o N1, passei o N2. O multiplicar pegou o N1 e N2, multiplicou, guardou em R, numa variável aqui local, criada aqui dentro.
E mostrou o resultado aqui dentro. Ó. Mostrou o resultado aqui dentro, tá vendo? Ó? O resultado é R, o resultado da multiplicação. Vou colocar só o resultado. Ó, resultado da multiplicação é R. Tá vendo? O resultado da multiplicação é R. Veja, não tem return. Esse tem return. Ó, veja, esse daqui, ó, eu recebi os valores, ele calculou e retornou o resultado int. Esse daqui eu recebi os valores, ele calculou, guardou numa variável e exibiu o resultado. Eu não retornei nada, por isso que ele é void aqui. Ó. Um método que tem void antes do nome significa que ele não retorna nada, ele não devolve nada, por isso que ele tem a palavra void. Então veja, aqui eu estou chamando o método somar, passando valores e recebendo o resultado. Aqui eu estou chamando o método multiplicar, passando valores e não estou recebendo nada. E às vezes eu posso também ter métodos onde eu não passo nada e recebo alguma coisa. Né? Pode ser que eu não passe nada e receba alguma coisa. Então, eu posso, por exemplo, ter um método que... por exemplo, eu posso ter um método que obtém o ano atual, o ano que nós estamos. Então, como é que eu faço? Eu posso criar um método aqui, ó. Vou criar um método que obtém o ano, tá? Então, vou colocar aqui assim, ó, private static, o ano atual. Então, vou colocar private static int obter ano. E esse método obter ano, veja, ele não vai receber nada, só que ele vai retornar, ó, return 2020. Eu até poderia colocar aqui return e pegar o ano da data atual, mas isso dá muito trabalho, porque a data atual tem dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, eu teria que tirar o ano disso tudo, daria muito trabalho para esse momento, tá? Então, simplesmente, ó, eu estou criando um método chamado obter ano, que vai retornar um valor int, que é o 2020, que é o valor int que ele vai retornar, tá? Bom, esse método ele não recebe nada, por isso que esse parênteses está vazio. Então, quando eu chamar esse método obter ano, não vai vir nada para ele, só que ele vai devolver o 2020. Então eu chamo o obter ano, não passo nada para ele, só que ele vai me dar o 2020 de volta. Vamos ver como isso funciona. Então aqui, ó, eu vou precisar de uma variável para guardar esse ano, tá? Então aqui, ó, vou declarar mais uma variável aqui, ó. Na linha do int, eu vou precisar de uma variável ano. Então aqui embaixo eu coloco ano é igual obter ano, que é o método que eu criei lá. Opa, obter ano. Veja só, ó, esse é o método obter ano. Eu estou chamando o método obter ano. Veja veja esse parênteses aqui, não tem nada. Porque eu não estou passando nada, ó, obter ano. Não estou passando ano nenhum, não estou passando valor nenhum para lá. Eu estou só chamando o obter ano. Só que o obter ano me retorna o 2020. Como o obter ano me retorna o 2020, eu preciso ter uma variável aqui para receber o 2020 que volta de lá. E aí eu mostro, ó, JOptionPane embaixo, mostro aqui, ó, vou colocar um JOptionPane embaixo e mostro. O ano atual é, né, fecho aspas, mais ano, que é a variável que contém o ano atual. Certo? A variável que contém o ano atual. Então veja só, eu tenho o programa principal. O programa principal é esse. Ó. Esse é o trecho principal do programa. É o método main, ó, public static void main. É aquela parte principal do programa, né? Quando você cria o programa. Esse é o núcleo do programa. E aí tem algumas coisas que eu quero executar, algumas operações que eu quero executar, que apesar de eu poder executar aqui dentro, eu poderia ter feito esses cálculos aqui dentro da parte principal, mas apesar de eu poder fazer esses cálculos aqui na parte principal, eu resolvi fazer esses cálculos fora, como puxadinhos, como operações, como métodos. Então eu tirei esses cálculos daqui.
Então, por exemplo, para somar os valores, eu obtive o N1 e N2, ó, N1 e N2 eu perguntei, eu obtive. Para somar esses valores, eu criei um método somar, que recebe dois valores inteiros e devolve o resultado, que é um valor inteiro, retorna um valor inteiro. Também criei um método multiplicar. O método multiplicar, ele recebe dois valores, ó, eu passo dois valores para o método multiplicar, ele recebe dois valores e não retorna nada, ó, ele não retorna nada, void. Ó, ele simplesmente recebe, calcula e exibe aqui dentro do método mesmo. Criei um método também obterano. Veja, o método obterano, ele não recebe nada. Ó. Quando eu chamo obterano, eu não passo nada para ele. Só que ele me traz o ano de volta, ele me dá o ano de volta. Aqui, ele me dá o ano de volta, tá? Isso é muito útil, às vezes você nem sabe quando se usa isso, mas, por exemplo, quando você vai numa loja e você passa teu CPF na loja. Quando você passa teu CPF na loja, eles digitam teu CPF, o teu CPF é mandado lá para o Serasa, para um método lá do Serasa. O método do Serasa verifica se o seu CPF está negativado ou não e retorna um sim, um negativado sim ou negativado não. Né? Então, é um método, é um pedaço de programa que faz a checagem do seu CPF. Esse é o conceito de método, isso é muito comum na programação. Então, você tem sempre um programa principal, uma área principal do programa, onde você informa os dados, informa um número, por exemplo, informa o CPF, informa um valor, e aí você tem os métodos, as operações que fazem as checagens, que fazem os processamentos, as operações separadamente. É uma maneira de se programar hoje, né, orientada a objeto. Então a gente fala assim, ó, bom, você vai ver nas próximas aulas que nós vamos criar objetos, e os objetos, os dados nos objetos, eles serão manipulados através dos métodos. Então, um objeto é uma cápsula com um conjunto de informações dentro, e aí você usa os métodos para manipular essas informações, para executar operações com essas informações que estão dentro dessa cápsula, dentro desses objetos. É o conceito de método que você pode ver aqui, tá? Por que todos esses métodos aqui embaixo, eles têm a palavrinha static, 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 static? Porque nesse caso específico, ó, eu estou dentro do método principal, que é o método main. O método main, ele é um método estático, static. Se você vai chamar um método, ó, se você vai chamar o método multiplicar, o método somar, o método obterano, se você vai chamar um método de dentro de um método static, então esse método também tem de ser static, tem de ser estático. Eu vou explicar um pouco mais sobre método estático mais para frente no curso. Vamos ver se a gente ainda tem tempo aqui. Ainda temos tempo para fazer algumas alterações aqui, fazer algumas modificações. Bom, muito bem. Seguindo aqui então. Eu vou executar para a gente ver o resultado. Vou dar play aqui para você ver o resultado. Digite o primeiro número, eu vou colocar aqui 1000. Segundo número, eu vou colocar 500. Ok. Olha lá, o resultado da soma é 1.500. Ok. O resultado da multiplicação é 500.000. O ano atual é 2020. Pronto, é isso que o programa faz. Ou seja, ele chamou aqui, fez a soma, mostrou o resultado. Fez a multiplicação, mostrou o resultado. Chamou o obterano, mostrou o ano atual. Então ele fez as operações aqui como a gente tinha imaginado. Agora eu vou fazer umas alterações. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é importante para você entender que dá para fazer algumas... como se diz? Dá para fazer algumas simplificações nessas operações, tá? Primeira coisa que dá para você fazer é o seguinte. Veja aqui, no caso da chamada ao método somar. Veja que eu chamei o método somar, passei o N1 e N2. O método somar recebeu o N1 e N2. Fez a soma, retornou o resultado e o resultado ficou na variável resultado. E na linha de baixo, eu mostrei o conteúdo da variável resultado aqui. Dá para eu eliminar essa variável resultado.
Eu posso pegar a chamada a esse método, somar N1 e N2, posso pegar isso daqui, ó, a chamada a esse método, vou dar um Ctrl X, vou recortar daqui, apagar esse resultado aqui, ó, e no lugar, apaguei essa chamada aqui, ó, no lugar da variável resultado aqui, ó, eu faço a chamada do método direto aqui. Então veja, ó, direto na linha do JOptionPane, Show Message Dialog, tá vendo aqui, ó? O resultado da soma é, aí eu chamo o método somar, passo N1 e N2, ele vem aqui embaixo, faz a conta, retorna o resultado, e o resultado retornado já é exibido aqui. Eu não preciso, então, daquela variável resultado lá em cima. Eu elimino aquela variável resultado. Eu faço a chamada ao método somar diretamente na hora da exibição do resultado que é retornado. Percebe? Bom, fica mais difícil? Fica um pouquinho mais difícil para fazer, mas é uma maneira um pouco... Ó, variável resultado agora eu posso apagar. Não preciso mais usar. Mesma coisa com obter ano. Tá vendo aqui que eu chamo o método obter ano, guardo na variável ano, e na linha de baixo eu exibo a variável ano? Eu posso pegar o obter ano aqui, ó, que chama o método, vou dar um Ctrl X, coloco ele aqui, ó, chamo o método ali, direto, e apago esta chamada aqui, ó. Então o que eu faço? Ó, eu já vou exibir, ó, joptionpane.showMessageDialog, o ano atual é... E aí eu já chamo aqui, ó, obter ano. Aqui, ó, eu já estou chamando o obter ano. Aqui embaixo, eu já estou chamando o obter ano. Daqui de cima, ó, da linha do JOptionPane, eu já estou chamando o obter ano. O obter ano já me retorna o 2020. O 2020 já entra aqui, ó, nesse local. Então vai ficar o ano é 2020, que é o retorno deste método, né? Retorno que volta deste método lá embaixo. Bom, muito bem. Se você analisar, é uma coisa que não é tão complicada, né? Veja só, não é complicado. Se você pegar aqui, é bem simples, aliás, relativamente simples. Eu vou copiar isso daqui, vou botar aqui no bloco de notas, para eu não perder isso daqui. E vou mostrar como a gente teria feito isso se não precisasse usar métodos. Veja, método é um conceito necessário de você entender, tá? Vou jogar no bloco de notas e agora eu vou fazer uma alteração aqui. Veja, entendeu como funciona essa questão de método? Né? Método é isso, você tem uma parte aqui no programa principal, e aí as operações que você precisa realizar, nesse caso aqui eu estou realizando as operações somar, multiplicar, obter ano, poderia executar qualquer outro tipo de operação. Então, do programa principal, eu chamo as operações que eu quero executar, que estão fora, né? Que estão como puxadinho. Logicamente, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse usado o método, é lógico que eu poderia ter feito isso de uma maneira, ó, se eu não tivesse usado o método, como é que eu teria feito isso? Veja como poderia ter sido, ó, JOptionPane, o resultado da soma é. Eu poderia ter feito simplesmente isso daqui, ó. N1 mais N2. Aqui eu teria que mostrar o resultado da multiplicação, não é isso? Então eu poderia fazer isso daqui, ó. O resultado da multiplicação é N1 vezes N2. E, logicamente, o ano atual é, e aqui nem precisa dizer, né? Que era só colocar, o ano atual é 2020. Veja, às vezes você pode pensar assim, não é possível que você fez tudo aquilo, né? Se eu poderia ter feito dessa maneira direto. Né? Se eu poderia ter pedido o N1, o N2,
já poderia ter exibido, já feito a soma aqui, a multiplicação aqui, colocado o ano aqui. É lógico que eu poderia ter feito tudo no programa principal. É porque eu fiz daquela maneira, cálculo simples, para demonstrar. Mas às vezes você vai verificar o CPF da pessoa. Então a pessoa digite o CPF, a pessoa digita o CPF lá. Você vai verificar se aquele CPF é válido. O cálculo para verificar se um CPF é válido é bem complicado, né? Você faz um conjunto de cálculo que exige muitas linhas de programação. Então aí você tira, você cria um método para fazer o cálculo. Eu fiz dessa maneira só para te demonstrar. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, sei lá, 300 e 200. Fiz só para demonstrar para você o uso de método. Mas logicamente, o programa, se fosse para fazer um programa desse, é mais fácil você fazer tudo no programa principal de forma sequencial. Mas o conceito de método em si é importante para você entender. Então a forma como a gente tinha feito, usando métodos, separando as coisas, é o conceito que importa nesta aula. É esse conceito que eu quero que você capte. Eu dei Ctrl Z aqui para voltar, para deixar como estava, tá bom? Nós vamos fazer programas bem complexos mais para frente nesse curso, e esses conceitos de chamar método passando valores e não retornando resultado, chamar métodos não passando valores e retornando resultados, chamar métodos passando valores e retornando resultado, passando valores e não retornando resultados, esses tipos de chamada de método, eu preciso que você entenda, tá bom? A gente tem aqui um tempo razoável aqui nessa aula, vou passar um exercício para você, e nesse exercício você tenta fazer e coloca as dúvidas aí nesse vídeo para a gente poder ir esclarecendo, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui que a gente poderia fazer. Ah, uma outra coisa que eu preciso te explicar aqui também. Veja só, olha, eu tenho um método somar aqui. Esse método somar, ele está somando dois números, N1 e N2. Mas digamos que eu venha aqui, ó, e faça uma nova pergunta, inclua um N3. Então, venho aqui e coloco N3. Veja, agora eu tenho int N1, N2 e N3, e aí eu vou perguntar, vou pedir mais um valor aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui, vou copiar essa linha da pergunta do N2 e vou incluir uma nova pergunta N3, tá vendo? Ó, nova pergunta N3, digite o terceiro número. Veja só, digite o terceiro número. Agora, eu tenho N1, N2 e N3. Mas aí, eu quero fazer o seguinte. Eu quero mostrar a soma, o resultado da soma de dois números é... Ó, eu quero mostrar assim, ó, o resultado da soma de dois números é... Chamo o método somar, passo N1 e N2. Só que agora eu quero também um método para somar os três números. Veja que eu já tenho um método para somar dois números. E agora eu quero um outro método para somar três números. Como é que eu faço então? Eu posso criar outro método com o mesmo nome somar para somar três números, N1, N2, N3? Será que eu posso ter outro método com o mesmo nome na mesma classe? Vamos ver? Private static int somar, e aqui eu faço o quê? Int N1, int N2, int N3. Por quê? Porque agora eu quero somar os três números. E aqui eu retorno N1 mais N2 mais N3. Você acabou de perceber que eu posso ter mais de um método com o mesmo nome na mesma classe, desde que eles recebam parâmetros diferentes, tá? Então, nesse caso, eu tenho um método somar recebendo dois valores e tenho um método somar recebendo três valores.
Agora, eu não posso fazer isso. Eu não posso ter um método somar recebendo dois valores novamente. Mas eu posso ter um método somar recebendo três valores. Ou eu poderia ter um método somar recebendo outro tipo de valor, double, por exemplo, outro tipo de valor, tá? Então, nesse caso, ó, eu tenho um método somar que recebe três valores. Então, eu já tenho aqui ó, a exibição, olha, o JOptionPane exibindo assim, o resultado da soma de dois números é, e aí eu tenho aqui, ó, somar N1 com N2. Agora, eu vou fazer a outra exibição aqui, ó, vou criar uma outra linha para exibir a soma dos três números. Então, eu copio aquela linha ali, ó, copio aquela linha, e vou colocar aqui o seguinte, ó, o resultado da soma de três números é, e aqui somar N1, N2, e eu tenho que passar também o N3. Agora atenção, veja só, como é que o computador sabe, na hora que eu chamo o método somar, como é que ele sabe qual método somar ele vai chamar? Pelo número de parâmetros. Se eu estou chamando o somar e passando N1 e N2, ele vai chamar o somar que está recebendo N1 e N2. Se eu estou chamando o somar e estou passando N1, N2 e N3, ele vai para o somar que está recebendo N1, N2 e N3. Então, por isso que eu posso ter dois ou mais métodos com o mesmo nome recebendo parâmetros diferentes. Nós chamamos isso na orientação a objeto de sobrecarga de métodos. O que é sobrecarga de métodos? São métodos com o mesmo nome, só que recebendo parâmetros diferentes. Esse é um nome que se dá a isso na orientação a objeto. Isso pode cair na sua prova, então fique atento a essa denominação, tá bom? Fique atento a isso que é importante. Da mesma forma, eu poderia ter o outro método chamado obterano. Veja que aqui eu tenho obterano. Só que aqui eu tenho obterano que eu estou chamando obterano. Veja, eu tenho obterano que não recebe nenhum parâmetro. Eu poderia ter um outro obterano que recebe algum parâmetro, tá? Eu poderia ter um método obterano que recebe a idade que a pessoa tem, e aí ele poderia, a partir da idade que a pessoa tem, obter o ano atual, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu posso ter outro obterano, desde que esse método obterano receba parâmetros diferentes, receba algum parâmetro, porque esse daqui não recebe parâmetro nenhum, tá? Vamos lá. O que a gente pode fazer de exercício? Eu vou deixar um exercício para vocês na próxima aula, para que você pratique um pouquinho essa questão de criar métodos aí, tá bom? Então, até a próxima aula. Já dá pra gente, espero que tenha dado para você entender. Deixa aí o comentário e as dúvidas que você tem aí na descrição desse vídeo aí, tá? Até a próxima aula, então.